Olá, meus amigos, minhas amigas, caríssimas estrategistas, caríssimos estrategistas, professor Leandro Signori. Grande satisfação estar aqui com vocês participando desta maratona para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivo. Já estou dando aqui uma olhada no chat para essa nossa saudação inicial. Estamos aí ao vivo para todo o Brasil, quiçá para o mundo, na nossa disciplina de atualidades, galera. Então vem aqui, ó, vem aqui para o slide comigo rapidamente. Primeira maratona, TJ São Paulo, atualidades. Então vejam aqui. Quero inicialmente mostrar minhas redes sociais para vocês. Meu canal aí do Telegram, Prof. Leandro Signori, aqui ó, o meu Instagram, @Prof. Leandro Signori, e o meu canal aí do YouTube, Leandro Signori. Pessoal, sigam-me nas minhas redes sociais, onde eu coloco ali ó, dicas regulares das disciplinas que eu leciono e aqui de atualidades. E eu quero começar esta nossa participação nesta maratona aqui de atualidades fazendo uma breve análise aí do perfil da banca, pessoal, da banca aí do nosso concurso, que é a VUNESP. VUNESP, que é uma banca muito temida pelos concurseiros na disciplina de atualidades. Por quê? Pelo seu perfil das questões. São questões aí, ó, factuais. Factuais são questões que vão pegar um fato e vão perguntar aí sobre o fato, muitas vezes algo bastante detalhado aí sobre o fato. E a quantidade de fatos que podem ser cobrados é muito grande, realmente é muito grande. Então, quem já vem estudando atualidades, vem se atualizando, vem aí fez o nosso curso de atualidades, está lá acompanhando mensalmente as retrospectivas de atualidades, sabem que a dica que eu sempre dou, e muita gente aí me pergunta, principalmente quem está começando a estudar agora atualidades, mas calma, não te apavore, mas as pessoas se apavoram. É muita coisa, professor, o que eu faço? Como que eu estudo atualidades? Atualidades, você estuda se atualizando, sempre é o momento, hoje, agora é o momento de você começar aí a diariamente, cotidianamente, ir se atualizando, prestando informações, lendo notícias dos principais fatos que ocorrem no mundo e no Brasil. Bom, e aí, meus amigos, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Vai ali, ó, no curso de atualidades para o TJ São Paulo, ali na aula 00, ali tem um vídeo, tá? Como estudar atualidades para a VUNESP, joia? Então vai ali, assiste aquele vídeo com orientações de como que você estuda atualidades para a VUNESP. Tá legal, minhas amigas e meus amigos? Bom, a quantidade de fatos que podem ser cobrados é muito grande, claro, mas não é tudo que o examinador da VUNESP gosta de cobrar em prova. E lá no nosso curso de atualidades, nós fazemos este filtro, o que pode ser cobrado em prova. E também é na nossa retrospectiva mensal de atualidades, que é o que pode ser cobrado em prova. Mas aí vocês vão dizer, professor, ainda assim é muita coisa. Beleza, quem já vem estudando encara isso aí de uma forma aí bastante tranquila, mas quem está começando agora, professor, a banca diz que vão ser cobrados fatos a partir do primeiro semestre de 2021, é muita coisa, beleza? É muita coisa, vai estudando na medida do possível, mas claro que lá próximo da prova o Estratégia Concursos vai fazer, tá? Aquela hora da verdade das disciplinas, aquela revisão de véspera de prova, e claro que
vamos estar nesta hora da verdade, nessa revisão de véspera de prova, onde nós vamos fazer as nossas apostas e um número de fatos aí muito menor. Bom, então vamos lá. A prova vai ser em 31 de outubro de 2021. Ok. Prova em 31 de outubro de 2021. Então vamos ler. Diz lá, atualidade, 6 questões, mas deve ser, pessoal, devem ser aí de 4 a 6 questões. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso aí para vocês? Devem ser aí, ó, de 4 a 6 questões. Menos de 4 não teremos. Pode ser só 4, professor? Pode. Pode ser 5? Pode ser 6? Pode. Mas a VUNESP é uma banca muito previsível. Está lá no bloco de atualidades, além dos conteúdos que eu já vou aqui destrinchar com vocês, está lá o Estatuto da Pessoa com Deficiências, né? Os artigos 1 ao 13 e 34 ao 38º. E aí não sou eu que leciono o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é outro professor, é outro curso, e a banca sempre vai perguntar uma ou duas questões sobre isso. Mas atualidades, aquelas questões que vão fazer, que podem fazer a diferença na sua aprovação. O que que consta lá do edital? Diz o seguinte, ó, questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais ocorridos, vejam aqui, ó, a partir do primeiro, eu vou arrumar aqui, ó, a partir do primeiro semestre de 2021, divulgados na mídia local e ou nacional. Professor, quando é que se inicia o primeiro semestre de 2021? Ora, meus amigos, primeiro, tá? 1 de 2021. 1º de janeiro de 2021. Até quando, professor? Até quando foi publicado o edital? Não, pessoal. A importância de ler corretamente a descrição dos conteúdos. Diz, ó, a partir do primeiro semestre de 2021. Então, até quando, professor? Até quando o examinador elaborar a prova, certo? E quando que ele elabora a prova, professor? Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer, tá? Geralmente, eu não estou dizendo que é sempre, geralmente em torno de 30 dias antes da data da aplicação da prova. Ou seja, ali por volta do final de setembro, ok? Porque aí depois que ele elaborou a prova, é o que eu sempre digo para os nossos alunos, pode começar a Terceira Guerra Mundial, que Deus nos livre disso. Mas se ela começar, não vai ser cobrada em prova, porque a prova já está elaborada. Agora, pode ser um pouco menos de 30 dias? Pode. Portanto, você não vai parar de estudar atualidades no final do mês de setembro, vai seguir te atualizando em outubro, que até você pode ler alguma notícia que vai remeter a um fato ocorrido em meses anteriores, que esse fato pode ser cobrado na prova. Joia? Legal? Aí na mídia local e ou nacional. A mídia local de São Paulo é a mídia nacional, que o examinador utiliza, jornal lá, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o UOL, enfim, que é uma mídia nacional. Beleza, minhas amigas e meus amigos? Então aí está este vídeo, como estudar atualidades para a VUNESP, você encontra também no meu canal do YouTube, lá do professor Leandro Signori. Bom, vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, atualidades é, sobretudo, questões que ainda serão cobradas na prova, certo? Que ainda serão cobradas na prova. Portanto, aqui nessa nossa aula vai ser uma aula eminentemente teórica, tá? Eminentemente teórica, onde eu destaquei um tema que o examinador gosta. Ele gosta de perguntar sobre o que ocorre de relevante em países da América do Sul. Claro, são países vizinhos do Brasil, então nós vamos analisar alguns países aqui da América do Sul, o que ocorreu de relevante naqueles países, com o olhar aqui do professor especialista na banca VUNESP, e nós vamos ali dar uma explicação factual com alguma contextualização,
que para entender os fatos tem que entender os contextos. Bom, de resto, minhas amigas e meus amigos, é vocês colarem comigo nas retrospectivas mensais de atualidades. A do mês de julho, quando que vai ser, professor? Anota aí, ó, dia 2 de agosto, às 19 horas, fatos internacionais do mês de julho. Dia 3 de agosto, às 19 horas, fatos nacionais do mês de julho, canal de Estratégia Concursos no YouTube. Vamos lá? Vamos começar este nosso giro pela América do Sul, vamos chegar um pouquinho na América Central e no Caribe também. Vamos começar pelo Chile. Coloquei aqui no slide para vocês, eu vou voltar aqui, tá? Nós vamos aqui falar da elaboração da nova Constituição do Chile. Pessoal, eu deixei tudo aqui nos slides para ganhar tempo, tá? Eu não preciso escrever, vou ganhar tempo aqui com vocês, posso passar mais conteúdos. Então, o Chile está em processo de elaboração de uma nova Constituição. Vamos rapidamente contextualizar isso. Vejam só, nós tivemos grandes manifestações populares no Chile em outubro de 2019 que se estenderam até março de 2020, quando elas ali cessaram em função da pandemia de Covid-19, ok? E essas manifestações, elas tiveram ali um estopim, ok? A partir daquilo ali, teve uma pauta mais ampla, começaram com protesto contra o aumento da passagem do metrô de Santiago nos horários de pico, ok? Aí elas cresceram para pautas mais amplas, revelando a insatisfação da população com a sua condição socioeconômica no Chile. E várias demandas que foram atendidas pelo governo do presidente Sebastián Piñera, e a principal demanda dos manifestantes era a elaboração de uma nova Constituição para o país, em substituição à Constituição atual de 1981, da época lá da ditadura, do governo do ditador Augusto Pinochet. Ok, joia. Então, é claro que os chilenos, com essa nova Constituição, eles almejam conquistar direitos sociais. Por exemplo, a saúde é eminentemente privada no Chile. A educação é grandemente aí privada, sobretudo lá a educação superior. O sistema de aposentadoria é o regime de capitalização. Então as pessoas se aposentam e ficam lá com uma aposentadoria muito baixa ou nem conseguem ali se aposentar, porque a Constituição vigente é uma Constituição marcadamente liberal. E é isso que os chilenos aí querem substituir. Beleza, professor, vamos lá? Aí foi acordado que seria realizado um plebiscito para decidir mudar ou não a Constituição. E que tipo de órgão deve escrever essa nova Constituição? Seria uma Constituição mista, com os deputados e os senadores já do Congresso do Chile, com constituintes eleitos também, ou uma Constituição exclusiva, que eles chamavam lá de uma convenção. Eles chamam de convenção constitucional, com constituintes eleitos exclusivamente para elaborar a nova Constituição. Esse plebiscito, ele ocorreu em outubro de 2020. Está fora do nosso período, mas é para mim chegar nas eleições e na elaboração da nova Constituição. Esse plebiscito ele ocorreu em outubro de 2020 e está aqui no nosso slide, certo? E os chilenos decidiram, por ampla maioria, que queriam elaborar uma nova Constituição, certo? Por meio de uma convenção constituinte. Então, é o que eles utilizam, tá? Se você ouvir falar em convenção constituinte, é Assembleia Nacional Constituinte, com constituintes eleitos, apenas com essa missão. Terminaram de elaborar a nova Constituição, se dissolve a Assembleia Constituinte, eles não ficam mais com nenhum tipo de mandato. As eleições para os constituintes, para esta
convenção constituinte, e aí entra no nosso período, elas ocorreram em 15 e 16 de maio de 2021. Então foram eleitos constituintes, foram eleitos governadores, prefeitos e vereadores. E aí nós tivemos como resultado que candidatos independentes, vejam bem aqui, ó, candidatos independentes, candidatos de esquerda e centro-esquerda, eles garantiram 118 assentos na Assembleia Constituinte, equivalentes a 76% das cadeiras em disputa, ou seja, mais do que 2/3 dos necessários para emplacar mudanças, segundo a regra da Convenção Constitucional. Eu quero aqui só colocar duas coisas para vocês aqui. Primeiro, meus amigos, o voto, tá? O voto é facultativo no Chile. O voto não é obrigatório, como no Brasil. É o voto facultativo. E as eleições, elas ocorreram num ambiente que nós vivemos no mundo, né? Num ambiente aí de pandemia de Covid-19, certo? Portanto, o voto é facultativo. Ocorreram num ambiente de pandemia de Covid-19. A participação do eleitorado, ela foi menor do que era tradicionalmente nas eleições aí no Chile. Beleza, então um dos destaques foram esses, ok? Se permitiu que se saíssem candidatos não só por meio de partidos políticos, mas candidatos independentes também. E estes candidatos aí, eles ocupam lá uma boa quantidade aí das cadeiras da Convenção Constitucional, certo? Então vier questão de prova aí perguntando aí, falando de que teve candidaturas independentes, teve. Adiante, professor. Olha só, um outro detalhe importante, são 155 convencionais, ok? Mas há um equilíbrio de gênero, Há 78 homens e 77 mulheres, estava ali nas regras da eleição, cotas especiais para os membros dos povos originários, dos povos nativos, que no Brasil nós chamamos de indígenas. E aí, ó, o principal povo originário lá do Chile são os mapuches, é o povo mapuche, que vive lá no sul do Chile. A Assembleia Constituinte já começou a trabalhar, foi instalada no mês de julho de 2021, foi eleita como presidente da Assembleia Constituinte uma professora da Universidade de Santiago. Ela é uma linguista mapuche, vejam só, ela é uma mapuche, ou seja, ela é o que nós falamos no Brasil de uma indígena. Ela vai presidir essa Assembleia Nacional Constituinte do Chile, então vários simbolismos. A presidente é uma indígena, mapuche, tem equilíbrio de gênero, 78 homens e 77 mulheres, tem cotas especiais para os povos indígenas, joia? Então esta Convenção Constitucional, ela tem 9 meses para elaborar a nova Constituição, prorrogável por mais 3 meses, certo? E depois vai ser submetida a um referendo popular para o povo aí saber se concorda ou não com a nova Constituição elaborada, certo? Professor, o que eu tenho que fazer em relação à Assembleia Constituinte do Chile? Vai acompanhando o noticiário, porque ela vai estar funcionando, ela já pode aprovar aí mudanças em relação, por exemplo, ela pode aprovar um regime, alterar totalmente o regime de previdência do Chile, então isso pode ser noticiado, certo? Então o examinador ele pode ir lá e perguntar sobre isso, ok? Joia? Então, Chile, elaboração de uma nova Constituição. Adiante na América do Sul. Vejam só, este país aqui, ó, o Peru, pelos acontecimentos dos últimos anos, ele apareceu várias vezes nas provas de atualidades da VUNESP. Por quê? Os últimos presidentes do Chile,
eles estiveram ali envolvidos, em casos aí de corrupção, do Chile não, do Peru, em casos de corrupção, ou em casos aí de impeachment, certo? Ou ambos, e enfim, nós tivemos aí uma grande instabilidade política aí no Peru nos últimos anos. E nós tivemos, foi no ano de 2020, isso, ali era o presidente, o Martim Vizcarra, que ele já tinha assumido como vice-presidente do PPK, o Pedro Pablo Kuczynski, que teve um processo de impeachment contra ele. Por corrupção, mas antes de ser votado, era o segundo processo de impeachment, de ser votado ele renunciou, aí assumiu o vice, o Martim Vizcarra, que ficou pouco mais de um ano na frente da presidência do Peru, que ele foi destituído pelo parlamento do Peru, a Assembleia Nacional, que é unicameral, sob acusação aí de corrupção. Aí a Assembleia do Peru elegeu um dos seus parlamentares como presidente, que ficou uma semana no cargo. Por quê? Porque nós tivemos grandes manifestações populares contra o impeachment do Martim Vizcarra. E aí a polícia foi lá e baixou o cacete, ela reprimiu, e aí teve lá muitas críticas à repressão policial, que foi muito intensa. E ali era o Manuel Merino, ele renunciou. 5 dias só como presidente. Aí a Assembleia Nacional do Peru elegeu o Francisco Sagasti, também deputado, parlamentar. Então, em uma semana, o Peru teve 3 presidentes. E isso caiu em uma prova da VUNESP, mas isso foi em 2020, joia. Então, agora, em 2021, eleições presidenciais, o primeiro turno em 11 de abril de 2021, nós tivemos ali 18 candidatos a presidente, certo? Quem que foi para o segundo turno? O Pedro Castilho, candidato de esquerda do partido aí Peru Livre, Peru Libre em peruano é Peru Libre, ele que é um candidato de esquerda, foi para o segundo turno. Contra quem? Contra a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Ela do Força Popular, que é em espanhol, né? Fuerza Popular. Vejam vocês que o Pedro Castilho vai com 18,9%. Para o segundo turno, e a Keiko Fujimori com 13,4%. A gente que acompanha eleições no Brasil, candidatos que vão para o segundo turno, a gente não vê isso, né? Porque o percentual foi baixo, teve 18 candidatos a presidentes, mas isso mostrou a fragmentação da política peruana, a grande fragmentação da política peruana e, de uma certa forma, uma descrença da população nos políticos do país, em função dos rumorosos casos de corrupção que envolveram os últimos presidentes aí do Peru, com exceção do Manuel Merino, que ficou 5 dias no cargo, e do Francisco Sagasti, beleza? Bom, aí foi-se para o segundo turno, foi em 6 de junho de 2021, e o Pedro Castilho se elegeu presidente. Então, já tomou posse, 28 de julho de 2021, ele é o atual presidente aí do Peru. Mas, meus amigos, ele ganhou, vejam vocês, com menos de 0,5% de diferença. Foram 44 mil votos. E dada aí a fragmentação da política peruana, até os analistas, eles dizem o seguinte: olha, a questão é ver quanto tempo que o Pedro Castilho vai ficar como presidente. Porque ele
ele tem minoria, não tem maioria na Assembleia Nacional do Peru, lá o parlamento é unicameral, não tem Senado, só Assembleia Nacional. Ele tem minoria e a política peruana tem mostrado que, enfim, o parlamento vai lá e acaba empichando o presidente. Bom, principalmente que ele, por ser um candidato de esquerda, ele propôs algumas mudanças radicais no Peru, como a elaboração de uma nova Constituição. Bom, tem que ver como é que isso vai acontecer em relação ao que a população pensa e ao parlamento do Peru. Bom, e esta eleição presidencial, isso também pode ser uma questão de prova, além de ela trazer aí esse ambiente da intensa polarização política no Peru. Vejam só, foi uma eleição muito apertada, da intensa polarização política no Peru. Ela também revelou uma separação, pessoal, uma separação entre meus amigos, um Peru rural, amazônico, da Amazônia peruana, rural, amazônico, do interior e pobre. E um Peru urbano, um Peru das grandes cidades, um Peru vou botar aqui, das maiores zonas urbanas, maiores áreas urbanas, de Lima, região metropolitana de Lima, capital do Peru, região metropolitana de Lima, capital do Peru, e mais desenvolvido, certo? E mais desenvolvido. Por que, professor? Mais desenvolvido economicamente. Por que, professor? Porque o candidato Pedro Castilho, ele que é um professor sindicalista, professor de escola rural, professor primário de escola rural no Peru, ele ganhou com uma boa margem de votos lá nas zonas rurais, no interior do Peru, lá no Peru amazônico, enfim, naquele Peru pobre, historicamente relegado pelas elites políticas peruanas. E a Keiko Fujimori, candidata liberal, de direita, ela venceu lá Lima, região metropolitana, naquele Peru mais rico, mais desenvolvido economicamente. Beleza, vamos ver como isso pode ser cobrado em prova. Olha aí, ó, questão do professor Leandro Signori, de um dos seus simulados de atualidades. Vejamos o que ela diz. Sobre as eleições presidenciais no Peru, assinale a alternativa incorreta. Tá pedindo a incorreta. Vejamos aqui, ó, com uma margem de votos muito apertada, Pedro Castilho, sagrou-se vencedor no segundo turno da votação. Essa aqui está correta. A outra, Keiko Fujimori, candidata liberal de direita, contestou o resultado da votação, alegando fraude em grande escala, com pedidos de impugnações perante a Justiça Eleitoral do país. Tá certo. A Keiko Fujimori, ela inclusive já esteve presa, certo? Por quê? Por quê, professor? Envolvimentos em casos aí de corrupção. Voto impresso, é voto em cédula no Peru. E o que a gente tem visto? Não é nenhuma novidade, isso já ocorreu no Brasil, ocorre em outros países, ocorreu nos Estados Unidos, é que aquele que perde diz, olha, teve uma fraude sistemática, fui roubado, uma fraude em grande escala. E ela disse isso, olha, uma fraude em grande escala, entrou com centenas de recursos perante as autoridades eleitorais, a Justiça Eleitoral,
apresentando supostas fraudes, mas enfim, de acordo com as autoridades eleitorais do Peru e a Justiça Eleitoral do Peru, olha, nada disso foi comprovado, não tem sustentação aí nenhuma, foi até inclusive desmentido, demonstrado que não era nada daquilo ali. Então é isso, tá? E aí os órgãos, as autoridades eleitorais peruanas aí, ó, validaram, disseram, tá tudo certo com a eleição do Pedro Castilho como presidente do Peru. Letra C. O candidato vencedor Pedro Castilho, de esquerda, é um professor de escola rural, além de líder sindical, certo? D. As eleições deixaram evidente que o país não tem apenas uma disputa política, mas também uma disputa entre Lima, capital, e o interior do país, relegado por séculos e muito afetado pela recessão econômica provocada pela pandemia. Certo, letra E, a eleição ocorreu em meio a uma onda de ataques da guerrilha Sendero Luminoso a unidades policiais e do exército peruano. Aqui está a alternativa incorreta. Quem acompanha a política peruana sabe que durante algumas décadas ali teve um movimento guerrilheiro, o Sendero Luminoso. Ele ainda existe, mas tá, enfim, meia dúzia lá de guerrilheiros e tal, algumas poucas dezenas de guerrilheiros. Ele foi praticamente desmantelado pelo governo aí peruano e nós não tivemos a onda de ataques da guerrilha Sendero Luminoso a unidades da polícia e do exército peruano. Então está errado, certo? Vamos aqui adiante, ó. Vamos falar de um outro país e aqui vou começar contextualizando com alguns episódios que foram cobrados em provas anteriores da VUNESP, certo? Provas de atualidades da VUNESP, que é a Bolívia. Então, ó, Peru, joia, já cobrou várias questões. Bolívia, joia também, já cobrou várias questões. A Bolívia, vou colocar aqui na tela para vocês. Nós tivemos, na Bolívia, eleições presidenciais em 20 de outubro de 2019. E as eleições presidenciais, elas deram ali como resultado a vitória do ex-presidente Evo Morales, que estaria sendo reeleito para mais um mandato como presidente. Houve ali denúncias de fraude, de, enfim, irregularidades no processo eleitoral. Isso levou a grandes manifestações populares na Bolívia de opositores do ex-presidente Evo Morales, como de apoiadores, muito forte ali, ó, de lado a lado. Chegamos a ter aí muitos casos aí de violência. A polícia e o exército reprimiram as manifestações, os manifestantes, mas em um determinado momento, para buscar conter a ordem, porque haviam manifestações violentas, episódios de morte, mas em um determinado momento, algumas unidades da polícia, de policiais, se amotinaram, disseram, nós não vamos mais reprimir os manifestantes que estão protestando contra a suposta aí, a fraude na apuração dos votos, que deu a reeleição do ex-presidente Evo Morales no primeiro turno. Bom, então, nós tivemos ali o comandante da polícia e do exército, se reuniram com o ex-presidente Evo Morales, que perdeu ali apoios de importantes segmentos populares também, e disseram para ele, olha, o comandante da polícia e do exército disseram, Evo Morales, é melhor tu renunciar, para, enfim, para apaziguar a situação, para diminuir a intensidade, para cessar essa onda aqui de violência. E o Evo Morales renunciou. Ele renunciou também o vice-presidente, toda a linha sucessória renunciou. Renunciou o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado da República e o primeiro vice-presidente do Senado da República, certo? Que era a linha sucessória toda. Todos eles,
ali o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e o primeiro vice-presidente do Senado, todos eles eram do partido do Evo Morales, o movimento ao socialismo, certo? Por que todos renunciaram? O Evo Morales disse, olha, foi um golpe de Estado, foi um golpe de Estado. Contestavam, disseram, não teve fraude na eleição, não. Foi um golpe aí de Estado porque a Constituição da Bolívia, ela não diz que o comandante da polícia e do exército, eles podem sugerir ao presidente que renuncie. Não tem estas forças, não tem este poder aí constitucional. Bom, mas aí, pessoal, quem que assumiu como segunda vice-presidente? E é aonde eu quero falar para vocês num episódio ocorrido no ano de 2021. Assumiu como segunda vice-presidente a opositora Jeanine Áñez. Guarde aqui o nome dela, ela se autoproclamou presidente da Bolívia, ela foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional da Bolívia como presidente, a senadora Jeanine Áñez. Bom, e aí nós tivemos novas eleições presidenciais em outubro de 2020, e aí Luiz Arce, do movimento ao socialismo, do Evo Morales, ele foi eleito presidente da Bolívia no primeiro turno. No primeiro turno, ele tomou posse em 8 de novembro de 2020 e ele é o atual presidente da Bolívia. Bom, aí eu quero chegar aqui em 2021, que aqui está no período dos fatos da atualidade que podem ser cobrados na nossa prova. Vejam aqui esta notícia, ó. Jeanine Áñez, o que se sabe sobre a prisão da ex-presidente da Bolívia? Jeanine Áñez foi detida em sua casa, onde escondeu-se em uma cama. Sabe aquelas camas que tu abre a cama lá e tem aqueles box para guardar lá um monte de coisa? Ela estava escondida ali, escondeu-se em uma cama para tentar escapar da polícia. Além dela, 5 de seus ex-ministros e 4 militares, são acusados de terem conspirado pela renúncia do ex-presidente Evo Morales. Áñez nega ter cometido estes crimes e acusa o partido de Morales e o atual presidente Luiz Arce de perseguição política. O que acontece? O que aconteceu ali? Teve as eleições presidenciais novamente, outubro de 2020, o partido Movimento ao Socialismo ganhou no primeiro turno, ganhou naquelas regiões, localidades que disseram que teve fraude, ganhou com percentuais de votos até um pouco maiores, venceu a eleição no primeiro turno com 55% dos votos, um percentual maior do que aquela eleição de outubro de 2019, em que o Evo Morales teria sido reeleito no primeiro turno. Aí eles começaram a dizer, viu como não teve fraude, certo? Porque estas eleições, todo mundo considerou como eleições limpas, não teve fraude, certo? Que não teve fraude na apuração dos votos, nem na votação. Viu como não teve fraude, certo? O que aconteceu ali foi um golpe de Estado, e a Jeanine Áñez esteve por trás desse golpe de Estado, e o Ministério Público da Bolívia, certo? O que ele fez? Ele entrou com processo contra ex-presidente da Bolívia, contra ex-altos funcionários do governo, e aí se considerou que tinha o risco de fuga, de ela fugir. Então ela foi presa preventivamente. Então isso pode ser cobrado em prova. Então, o pessoal que está aí no chat assistindo e que não prestou atenção no que eu disse no início da aula, eu vou repetir agora. Eu falei que eu ia destacar fatos do primeiro semestre de 2021, mas para vocês entenderem alguns desses fatos, eu ia voltar ao ano de 2020 e de 2019. Porque pode vir uma questão da prova bastante detalhada para vocês, e vocês entendendo o contexto do fato facilita que vocês resolvam a questão. Então eu falei isso no início da transmissão. Então quem está aí no chat reclamando que não prestou atenção, presta atenção no que eu estou dizendo agora, certo? Vamos aqui adiante. Então,
prisão da ex-presidente da Bolívia, a Jeanine Áñez, isto foi em março de 2021. Vamos agora para o Equador, que teve eleições presidenciais, gente. Sempre que tem eleições presidenciais... Aliás, a VUNESP gosta de eleições presidenciais, certo? Nas eleições presidenciais anteriores do Equador, ela perguntou quem foi eleito presidente, que é o tipo de questão para o Equador. Perguntou também quando nós tivemos aí grandes manifestações populares no Equador, aí no ano aí de 2019, tá joia? Então venham aqui, ó, eleições presidenciais do Equador, elas foram em abril de 2021, quem que venceu? Guilherme Lasso, conservador de direita do Partido Movimento Político Criando Oportunidades, o CREO. Ele derrotou o André Araúz, candidato de esquerda, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia. Então, mais uma eleição, foi aqui segundo turno, mais uma eleição revelando essa polarização política que vocês acham que existe só no Brasil? Não, pessoal. Das últimas duas décadas na política sul-americana, certo? Então, Guilherme Lasso, eleito presidente do Equador. Então, como que isso pode ser cobrado na prova de vocês? Venham aqui, ó, questão elaborada pelo professor Leandro Signori. Então, a questão, a VUNESP, ela pega sempre um fragmento de notícia, ou ela escreve um texto também, e aqui é um texto escrito que está falando das eleições presidenciais no Equador. E como é que poderia ser a pergunta, professor Leandro Signori? Vem aqui, ó. O novo presidente equatoriano é, quem que é? Guilherme Lasso, certo? Vamos testar os conhecimentos de vocês? O Ivan Duque, ele é o presidente da Colômbia. Vamos falar da Colômbia e falar dele. Vamos prestar atenção neste senhor aqui, o Ivan Duque, que é o presidente da Colômbia. O Rafael Correia foi ex-presidente do Equador. O Andrés Araújo, candidato derrotado, certo? E o Lenin Moreno, o presidente que saiu. Joia, professor. Então a questão que você tem que ali saber quem que foi eleito como presidente. Pode ser lá do Peru. Quem que foi eleito presidente do Peru? Pedro Castillo. Ou seria Castilho quando tem dois L's em espanhol? Vou procurar me informar sobre isso. Bom, adiante. Vamos para a Colômbia. Olhem esta notícia aqui, ó. Protestos na Colômbia contra a nova reforma tributária, tem 70 presos e 50 feridos. Plano de Ivan Duque é menos ambicioso que o anterior, mas marchas contra o projeto tomaram as ruas. Esta aqui, ó, é uma notícia publicada no dia 21/7, no dia 21/7 de 2021, 21/7 de julho de 2021, na Folha de São Paulo, mas apareceu em todos os jornais. Então elas nos trazem informações importantes. E onde foram esses protestos? Na Colômbia. Qual o motivo destes protestos, pessoal? Nova reforma tributária, mas nós tivemos grandes protestos no ano de 2021 contra um projeto de reforma tributária, certo, meus amigos? Então venham aqui, ó, olha só, manifestações contra um projeto de reforma tributária apresentado em abril de 2021 pelo presidente Ivan Duque. Pessoal, não é brincadeira aqui, ó, mais de 60 pessoas morreram. Em função do que, professor? Em função da repressão policial. Fortes críticas à violência policial. Então, meus amigos, minhas amigas, vejam só. A polícia, certo, tem ali como atribuição a manutenção da ordem. É garantir que o direito democrático de se manifestar e coibir excessos. Mas aí sempre há uma discussão que ocorre também no Brasil, do uso progressivo da força, e aqui foi dito, né,
Foi dito aqui neste caso que a polícia utilizou uma força excessiva, ela foi muito violenta na repressão, no controle das manifestações, e nós tivemos mais de 60 pessoas que morreram. Imaginem vocês no Brasil, com mais de 60 manifestantes morreram. Então teve uma grande repercussão lá. Milhares de pessoas aí ficaram feridas, essas manifestações que se iniciaram em 28 de abril de 2021. Aí o que fez o presidente Ivan Duque? O que ele fez? O que faz um governante quando ele apresenta um projeto, pessoal? Uma proposta, e aquilo tem a população vai às ruas, toma as ruas, não concordamos, não queremos, toma as ruas. Retira, vou retirar. Então ele retirou o projeto de reforma tributária, ele retirou aí o projeto de reforma tributária, certo? E agora ele reapresentou este projeto de reforma tributária com várias mudanças, visando, enfim, atender a protestos, as reclamações dos manifestantes. O que se diz é que o projeto de reforma tributária do Ivan Duque, ele vai aumentar impostos. Vocês já viram um projeto de reforma tributária que não aumenta impostos? É o que contam pra gente, né? Alguns deles, mas enfim, vai aumentar os impostos e que ele penalizaria mais a classe média. Então até eu vou colocar aqui para vocês, ó. A crítica era aquele aumento, que teria aumento de impostos. Sobre este novo projeto de reforma tributária, vai ter sim aumento de impostos, teria aumento de impostos e afetaria mais a classe média, certo, meus amigos e minhas amigas? Foi a crítica feita, tá certo? E qual que é a justificativa do governo do presidente Ivan Duque para este projeto de reforma tributária? Além de reformar o sistema tributário da Colômbia. Ora, meus amigos, fazer frente a despesas crescentes, a necessidades ocorridas em função do quê? Em função do quê, pessoal? Olha aí, ó, em função do quê? Ó, da pandemia de Covid-19. Aumento da pobreza na Colômbia, aumento da pobreza no Brasil, aumento da pobreza no mundo, certo? Então, olha, precisamos aí reforçar os programas sociais, aí precisamos de mais dinheiro, então, vamos lá, reforma tributária. Joia! E aí, ainda ficando nesse espectro aí da Colômbia, vejam só, veja essa notícia aqui, ó. Manifestantes derrubam estátua de Cristóvão Colombo em meio a protestos na Colômbia. Esta aqui é uma notícia também é uma notícia da Folha de São Paulo. Também é uma notícia da Folha de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo, meus amigos, de 29 de junho. De 2021, certo? Bom, aí eu até... País vive há 2 meses onda de atos diários e críticas devido à violência das forças policiais. Vejamos aqui, ó, seguimos, eu até peguei um trecho da notícia. Se o examinador for lá capcioso, ou estiver cruel com os concurseiros do TJ São Paulo, lá pelas tantas a matéria diz o seguinte: desde o início dos atos, indígenas do país já derrubaram homenagens aos colonizadores espanhóis Gonzalo Giménez de Quesada e Sebastián de Belalcázar. Bom, professor, quer me apavorar, quer nos apavorar, como é que eu vou decorar todos esses nomes? Não, calma. No momento em que eu gravo esta aula, certo? Em 2021, na América do Sul, que agora que eu me recorde, nós tivemos aí derrubada de estátuas nestes protestos na Colômbia, porque o examinador ele pode pegar um fragmento de notícia que aí vai falar de derrubadas homenagens dos colonizadores espanhóis, Gonzalo Giménez de Quesada e Sebastián de Belalcázar, e
e aí, enfim, perguntar, teve protestos no país e perguntar onde teve isso, certo? Então foi aqui na Colômbia, não é novidade que a partir da morte do afro-americano George Floyd em 2020 nos Estados Unidos, e que nós tivemos grandes protestos nos Estados Unidos, grandes protestos contra o racismo, a violência da polícia americana em relação aos negros dos Estados Unidos, que aí protestos se disseminaram por outros países, e isso começou lá no Reino Unido. Aí derrubada de estátuas que elas são associadas a um passado de opressão a indígenas, de opressão a negros, né, a escravidão. Bom, meus amigos, e aí Cristóvão Colombo é alguém que é sempre visado, porque o descobridor da América, foi ele, tudo começou com Colombo. Chegou aqui, descobriu a América, e aí, enfim, vieram os espanhóis, depois os portugueses, aí franceses, ingleses, holandeses, e enfim, ó, genocídio de indígenas, dos povos nativos e escravidão de africanos. Então, ele não é um herói, mas ele é um genocida para uma linha de análise que analisa aí, digamos, a histórica opressão, discriminação, escravização, genocídio de povos nativos e de africanos, certo, pessoal? Inclusive, eu vou colocar aqui, tá? Mas em uma outra aula que nós formos falar de Brasil, eu vou abordar isso, que aqui eu estou me focando na América do Sul, mas é algo que ocorreu no mês de julho de 2021, nós tivemos manifestantes que colocaram fogo na estátua do bandeirante Borba Gato. Borba Gato, aonde? Na cidade de São Paulo, tá? Eu só vou deixar aqui, ó, cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, onde fica a sede do TJSP. Então, se você não leu nada sobre isso, vai lá e lê sobre isso, joia? Dá uma lida sobre isso, vai te atualizar. Beleza, professor? Qual que é o próximo país? Qual? Fortíssimo candidato a ser questão de prova de atualidades da Banca VUNESP no segundo semestre de 2021. Vai ser, só não sei se vai ser na prova do TJ São Paulo, mas em alguma prova vai ser. É o Haiti, pessoal, olha aqui, ó. Presidente do Haiti é assassinado a tiros em casa, 7 de julho de 2021. Premier interino diz que um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falavam em espanhol, atacou a residência privada do presidente e feriu mortalmente o chefe de Estado. Mas vejamos aqui, tá? Ele foi, tá? Ó, é o presidente Jovenel Moïse. Eu tô treinando, eu tenho que treinar todos esses nomes, então vamos lá. Jovenel Moïse, não tenho o sotaque dos franceses, porque o Haiti é uma ex-colônia francesa, Então o Jovenel Moïse, ele foi assassinado na sua casa, na sua residência privada. A esposa, ela também foi lá, tá? Ficou gravemente ferida, mas ela foi levada para o hospital, ela não morreu. O Jovenel Moïse, tá? Ou é Jovenel Moïse. A prova não é oral, né? É prova escrita. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. A acusação do crime recai sobre mercenários colombianos e haitianos. Tanto que foram presos colombianos, mercenários, paramilitares, enfim,
e haitianos foram presos, estão lá presos aí, suspeitos de serem quem matou, né? Agora, eu coloquei aqui, ó, ainda não se sabe quem foi o mandante. No momento em que eu gravo esta aula, tem lá vários suspeitos, estão investigando, mas não se sabe quem foi aí o mandante. Joia? Então aqui, este é o fato. Agora, as notícias, elas vieram falando da morte, do assassinato do presidente do Haiti, mas lá pelas tantas elas falavam um pouco do Haiti, uma caracterização do Haiti. Aí eu vou aqui brevemente fazer uma caracterização para vocês, porque o examinador da VUNESP, ele não está proibido de pegar o fragmento da notícia que faça uma caracterização aí do país e dizer que teve e perguntar algo sobre aquele país de forma factual, que é o presidente que foi assassinado. Aí, né, aqueles que gostam de isso não cai em prova, mas é importante a gente dar uma contextualizada para vocês aí estarem melhor preparados para responderem a questão, tá? Agora, se você é daqueles que reclamam que não cai em prova, passa adiante. Vamos aqui adiante, certo? Eu dou uma contextualizada sobre os fatos para o melhor entendimento dos fatos. Então, o Haiti, pessoal, rapidamente, é uma ex-colônia da França, independência em 1804, e as matérias, as notícias vêm dizendo isso, a partir de uma rebelião de escravos. Vejam vocês, a independência foi obtida a partir de uma rebelião de escravos. Não foi via de regra, como foram as independências dos países da América, do continente americano, que foram elites dominantes locais que lideraram esses movimentos de independência. É o país mais pobre das Américas, é um dos países mais pobres do mundo, tem uma história marcada por ditaduras e golpe de Estado, situa-se uma região ali no Caribe, está suscetível a furacões e terremotos, só para nós nos lembrarmos. Inclusive, ali teve uma missão da ONU, a Missão de Estabilização das Nações Unidas. Nós tivemos, se não me engano, 5 missões da ONU já. Mas que foi de 2004 a 2007, e ela foi muito lembrada agora aqui no Brasil por ocasião do assassinato do presidente do Haiti, tá? O presidente Jovenel Moïse. Por quê? Porque o braço militar dessa missão da ONU foi comandado pelo Brasil, tá? Os famosos capacetes azuis da ONU. Foi comandado aí pelo Brasil. Joia? E, pessoal, então, um país com um histórico de instabilidade política, de golpes aí de Estado, durante algumas décadas os Estados Unidos, de uma certa forma, aí dominaram o país aí também, impunham a sua vontade, a sua força aí no país, certo? E um país que teve ali a sua situação de pobreza, de miséria, agravada, a sua situação de precariedade econômica agravada em função da pandemia de Covid-19. Aí algo interessante que a imprensa aí noticiou, ó, que até a morte do Jovenel, a vacinação ela não tinha sido iniciada, porque falta de imunizantes, de vacinas, o país não tem dinheiro para comprar, o país não tinha recebido vacinas do consórcio da aliança COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, e as primeiras doses só chegaram por meio de doação dos Estados Unidos na segunda quinzena de julho de 2021, tá? Então, doação dos Estados Unidos para poder iniciar a vacinação no país. Adiante. Então, nós estamos no Caribe, certo, pessoal? Lá no maravilhoso Mar do Caribe. Para onde vocês vão ir? Vocês vão, se quiserem, claro, depois de passarem, serem servidores públicos do TJ de São Paulo. Inclusive no Haiti, não, isso realmente não cai em prova, tá joia? Haiti tem uma famosa praia de renome internacional, a praia de Labadi no Haiti, mas é o seguinte, ó, tudo cercado, só entra haitiano lá que trabalha lá naquele complexo lá, turístico lá, e enfim, segurança, tudo, e os turistas, então é uma praia,
é um complexo turístico paradisíaco, aí muito frequentado por norte-americanos. Então, outro país lá que, enfim, tem belíssimas praias. Também notícia em julho de 2021, Cuba. Cuba tem protestos contra o governo em meio à grave crise e piora da pandemia. Então olha aqui, ó, isso aqui 11 de julho de 2021. Pandemia afetou o turismo, claro, não só em Cuba, né? Não só em Cuba, como em todos os países do mundo. Então, o país ali que em torno de 10% do seu produto interno bruto vem do turismo. E aí, ó, fechou, né? Turismo fechou. Então, a pandemia afetou o turismo e mergulhou a ilha na pior crise econômica em 30 anos. E os manifestantes saíram às ruas aos gritos de liberdade. E o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, ele culpou setores ligados aos Estados Unidos. Nós já vamos falar mais destas manifestações, mas vejam aqui, bastante noticiado. Então, meus amigos, a notícia é de 11 de julho, esta aqui é de 13 de julho. Vejam aqui, ó. Cuba derruba a internet para evitar mobilização para novos protestos. Então prestem atenção, vamos melhorar aqui, prestem atenção aqui, ó. Olha só, olha que notícia quente para ser cobrado numa prova de atualidades da VUNESP. Então vamos lá, vem comigo aqui rapidamente, pessoal. Olha só, Cuba, pessoal, coloquei aqui no slide para vocês, vou seguir falando. Cuba é um país socialista. No final da década de 50 do século passado, Fidel Castro chega ao poder em Cuba, né, liderando um grupo de guerrilheiros que derrubaram o governo do ditador Fulgêncio Batista, ligado aos Estados Unidos. E foi implantado o regime socialista na ilha. E Cuba, alguns poucos anos depois, vai ter uma forte aliança com a ex-União Soviética, e os Estados Unidos vão impor um embargo econômico a Cuba, vigente até hoje esse embargo econômico, que inclusive já foi condenado várias vezes pela ONU, pela Assembleia Geral da ONU, que inclusive maio, junho de 2021, olha a ligação que o examinador pode fazer. Nós tivemos a Assembleia Geral da ONU, e aí a Assembleia Geral da ONU mais uma vez condenou o embargo econômico dos Estados Unidos em Cuba. Ele pode até lá fazer dessa associação com o embargo econômico. Por isso que é importante a gente saber disso, tá certo? Ok? Então, Cuba muito próxima dos Estados Unidos, ali entre a Flórida e Cuba, pouco mais de 100 quilômetros pelo mar. Então, antes do embargo econômico, o turismo de americanos para Cuba era uma importante atividade econômica. Mas esse embargo econômico, ele afeta, né? Ele afeta Cuba muito próximo. Então, obviamente, muita dependência econômica dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. E esse embargo econômico, ele, segundo o governo de Cuba, isso é verdade, está comprovado, afetou nas décadas seguintes a economia da ilha, certo? Ok? Então, pessoal, inclusive você vê lá em Cuba, né, aqueles carros antigos, é um passeio ao passado também, aqueles carros antigos lá da década de 50, de 60 do século passado, estão ainda funcionando lá em Cuba. Bom, e a internet, ela só chega em Cuba no ano de 2018, só no ano de 2018. Bom, e a internet, ela possibilita o quê? Ela possibilita uma comunicação fluida, ampla, online, em tempo real. E aí, pessoal, a pandemia de Covid-19, então, afetou a economia cubana também. Então, lá, racionamento de combustível, racionamento de alimentos, ficar horas e horas na fila para poder comprar alimentos em Cuba e existe uma oposição em Cuba. Claro que existe, mas
só é permitido um partido político, que é o Partido Comunista de Cuba, certo? Então, e opositores são reprimidos em Cuba, são perseguidos politicamente, mas com a internet esses opositores começaram a se organizar melhor. E aí numa cidade de Cuba começou a ter protestos. Aí filmaram lá no celular, joga na internet 3G lá de Cuba e tal. Aí começou a se disseminar e os protestos cresceram em várias outras cidades. Então, em julho de 2021, nós tivemos os maiores protestos já realizados desde a Revolução Cubana, do final da década de 50. Então os manifestantes foram às ruas com gritos de liberdade, abaixo a ditadura e pátria e vida, que eu acho que é um rap de um grupo aí musical cubano. Então protestaram contra o governo de quem? Quem é que é o presidente de Cuba? É o Miguel Díaz-Canel, certo? É a crise econômica que assola o país. Claro, o Díaz-Canel, ele culpou o embargo econômico dos Estados Unidos pelas manifestações e pela crise no país. E convocou apoiadores para irem às ruas em defesa da revolução. Então, meus amigos e minhas amigas, olha só, nós tivemos protestos, certo? De opositores do regime e também manifestações de apoiadores do regime. Tivemos os dois, tá? Certo? Então isso foi 11, 12 de julho. E aí o que faz o governo de Cuba? Cortou a internet, certo? Claro que já foi restabelecida a internet em Cuba, mas cortou ali por um período de 24 horas, um pouco mais de isso. A internet foi cortada, bem como as linhas telefônicas nas regiões onde houve protestos. Então prestar atenção nisso, prestar atenção no que eu vou colocar aqui para vocês, Cuba, primeiro país da América Latina a ter sua própria vacina contra a Covid-19, denominada de Abdala, que começou a ser aplicada em maio de 2021. O país desenvolve ainda mais 5 outros imunizantes contra o coronavírus, certo? Então o examinador pode colocar um foco também nisso, Pergunta de Cuba, tudo o que aconteceu e diz, é o primeiro país da América Latina a ter uma vacina nacional. Vocês sabem que o Brasil está desenvolvendo vacinas, certo? A candidata à vacina nacional mais próxima de ter ali os seus estudos concluídos é a Butanvac, do Instituto Butantan. Mas, o primeiro país a desenvolver uma vacina nacional da América Latina foi Cuba. Abdala é o nome da vacina. Vamos agora seguir. Agora a gente vai sair do Caribe. Vamos para a América Central e eu quero aqui falar deste país para nós irmos para o encerramento. El Salvador é o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda oficial. Então, um país da América Central, governo do presidente populista de direita Nayib Bukele, um jovem presidente. Então vejam só, aprovou uma lei, vejamos o que diz a lei aqui, Ela classificou o Bitcoin como uma moeda em curso legal no país. Decisão faz do país de El Salvador, o primeiro do mundo, a adotar uma criptomoeda de maneira oficial. O que disse o presidente salvadorenho, o Nayib Bukele? A ideia é aumentar o dinamismo da economia e tornar o país mais atrativo para investidores. Aí ele diz ainda o seguinte, o Bitcoin poderá permitir que os salvadorenhos que vivem no exterior, que eles enviarem dinheiro aos amigos e familiares no país de forma mais fácil. Então, pessoal, para vocês entenderem. Então, primeiro, o Bitcoin. É toda uma discussão sobre as criptomoedas no mundo.
elas não são moedas oficiais instituídas por nenhum país, não tem nenhum banco central por trás delas, regulando estas moedas aí. Também e aí também nós temos vistos que vários governos nacionais estão pensando aí em ter as suas próprias criptomoedas. Inclusive o Banco Central do Brasil está desenvolvendo estudos nesse sentido. Mas por que El Salvador fez isso, pessoal? Porque economicamente, para El Salvador, isto é importante, certo? Pode não ser para outros países, sobretudo países que têm sua moeda nacional sob controle do seu Banco Central. O que eu estou querendo dizer com isso? El Salvador, ele não tem uma moeda própria, tá? Ele não tem uma moeda própria do país. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. A moeda, qual que é a moeda de El Salvador? Que é a moeda oficial, inclusive de El Salvador, é o dólar. Ó, agora passou a ter duas moedas oficiais. Então, ó, vou colocar a outra moeda oficial, que foi a primeira. A primeira é o dólar. É o dólar americano, o dólar dos Estados Unidos. Bom, eles já não têm controle sobre o dólar americano, sobre esta moeda. Quem controla é o Banco Central dos Estados Unidos. É o dólar americano, certo? E a economia de El Salvador, ela tem grande dependência de remessas de dinheiros enviadas de outras partes do mundo, que representam mais de 20% do PIB do país. Isso aqui tudo estava na notícia. Tudo estava na notícia, tá joia, pessoal? Tudo pode ser cobrado na prova de vocês. Então, estes países aí latinos, africanos, asiáticos também, mas vamos pegar aqui, ó, os latinos. Então, países muito pobres, emigração. Muita gente sai e vai para onde? Busca países ricos, desenvolvidos, e lá naqueles países trabalham e mandam dinheiro. Isso acontece em Cuba também, acontece no Haiti também. É importante também para Cuba, para o Haiti, a remessa de dinheiro de cubanos, de haitianos, aqui de salvadorenhos, na Guatemala de guatemaltecos e assim sucessivamente, certo? Que enviam para os seus familiares, E aqui em El Salvador, isso representa mais de 20% do produto interno bruto do país. E, meu amigo, você mandar dólar dos Estados Unidos para El Salvador, vai passar ali pelo controle do Banco Central dos Estados Unidos. Vai ter que ser por meio de uma casa de câmbio. E eles cobram taxas, cobram por esse serviço. E não é barato, eles cobram taxas elevadas. E as operações levam dias para serem efetivadas. Daí que o presidente de El Salvador diz, olha, o Bitcoin pode fazer tudo direto. Não tem taxa, não leva dias e tal. Enfim, é isso aí, ó, vai reduzir custos, vai facilitar. Bom, então, para vocês entenderem isso, qual que é a ideia do presidente também, do El Salvador, e o que diz a lei? Ela diz que o Bitcoin deve ser aceito, para nós irmos encerrando, que o Bitcoin deverá ser aceito como forma de pagamento por qualquer agente econômico do país, excluídos, vamos prestar atenção aqui nisso, até vou apagar aqui, excluídos aqueles que por fato notório e de maneira por fato notório e de maneira evidente não tem acesso às tecnologias que permitem executar as transações em Bitcoin. É isso, pessoal. Não tem celular, não tem internet, não tem acesso a essas tecnologias. Eu que tentei dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar aqui. Então deixa eu voltar para cá, olha só, pessoal. Mas um dado interessante, ó, 70%. Tem limites isso, ó. 70% da população do país é desbancarizada. Não tem conta bancária, gente. Não tem conta bancária, tá? Da população desbancarizada. Ok? É isso aí, tá? Desbancarizada. Joia desbancarizada.
Joia, meus amigos e minhas amigas, fechamos aqui este nosso giro maravilhoso, pelo continente americano, parte deles. Nós não chegamos na América do Norte, foi América do Sul, América Central e Caribe, certo? Eu desejo aí a todas e todos vocês bons estudos, certo? Nessa jornada rumo ao TJ de São Paulo. Sigam-me nas minhas redes sociais. Beijo no coração aí. Fiquem com Deus e um grande abraço.